as pessoas físicas, talvez mesmo sem perceber, levem a efeito um planejamento tributário sempre que optam, por exemplo, pela declaração simplificada ou completa do imposto de renda. Mais adiante, nós veremos que nem todos os doutrinadores consideram isso como um planejamento tributário, podendo ser uma simples opção legal. A propósito, vamos estabelecer então essas figuras que, para alguns doutrinadores, ainda que em muito se assemelhem com o planejamento tributário, com ele não se confundem. Vamos lá? É o caso, inicialmente, dos atos ilícitos, que se caracterizam por ser condutas repelidas pelo ordenamento jurídico. Contudo, o planejamento tributário abrange necessariamente os atos que são praticados de acordo com a lei. Ou seja, a prática de atos contrários à lei é considerada evasão, da qual falaremos um pouquinho mais adiante. Também não se confundem com o planejamento tributário a extrafiscalidade e os incentivos fiscais, conceituados como condutas que são incentivadas ou induzidas pelo ordenamento jurídico. Isso porque se trata de situações em que o ordenamento jurídico veicula normas no sentido de incentivar ou induzir a conduta dos contribuintes. Nos dois casos, o efeito é a redução, sim, da carga tributária, mas a diferença com relação ao planejamento tributário é que essa consequência ela decorre de normas específicas para esse fim, que são editadas justamente visando a adesão do contribuinte. Não se trata de um exercício de criatividade dos contribuintes para escapar da tributação ou reduzir ela, como seria num planejamento tributário, mas sim da adesão dos contribuintes ao que está proposto na lei. Na mesma situação, se enquadram as chamadas opções fiscais. Elas são definidas como as condutas positivamente autorizadas pelo ordenamento jurídico. As opções fiscais são alternativas criadas pelo próprio ordenamento jurídico, colocadas à disposição do contribuinte para que deles se utilize. Ou seja, as opções fiscais representam escolhas que são postas à disposição do contribuinte e geralmente dizem respeito à forma de recolhimento de um tributo. Um exemplo claro de opção fiscal é a escolha do melhor regime tributário: Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Enquadrando-se nos requisitos de um ou de outro regime, o contribuinte é livre para escolher. Aqui se enquadra também a questão que antes nós falamos a respeito do modo pelo qual as pessoas físicas transmitem a sua declaração de imposto de renda, se completa ou simplificada, lembra? Bom, mas voltando às situações em que muitos se assemelham com o planejamento tributário, mas não podem ser assim consideradas. A última situação em que isso ocorre é com as substituições materiais ou meras abstenções de fato, que são condutas em que o contribuinte modifica sua opção de consumo ou deixa de realizar determinadas condutas e que são indiferentes ao ordenamento jurídico. Trata-se de opções de índole econômico-financeira, em que o contribuinte realiza com a finalidade de reduzir a carga tributária. Está muito complexo tudo isso. Vamos para um exemplo. Eu sou uma fumante assídua, fumo 3 carteiras de Marlboro por dia. Mas eu estou muito revoltada com o ICMS e com o IPI. Eu não quero mais pagar ICMS e IPI sobre o cigarro. Eu acho isso um absurdo. O que eu faço então? Paro de fumar. Que tal? Nesse caso, eu estou deixando de realizar o fato gerador do tributo e não pagarei mais ICMS e IPI sobre os cigarros. Além disso, com certeza, minha saúde vai agradecer muito. Então, essa situação em que o contribuinte opta por deixar de praticar o fato gerador. Isso não pode ser considerado um planejamento tributário para parte da doutrina. Portanto, nós podemos então chegar à conclusão de que nem toda situação que implique uma diminuição ou exclusão do valor a recolher a título de tributo será necessariamente um planejamento tributário. Em síntese, nós podemos então concluir que o planejamento tributário é o direito subjetivo assegurado ao contribuinte de, por meios lícitos, evitar a incidência do fato gerador do tributo, reduzir o valor do tributo a pagar, seja através da aplicação da alíquota ou da formação da base de cálculo, e postergar o planejamento do tributo, sem, contudo, ocorrer a incidência de penalidades fiscais, multas, juros e tudo mais. A esse conjunto se chama elisão. Agora, se o ato de planejar ele é um direito do contribuinte e disso não se duvida, por outro lado, o contribuinte tem a obrigação de optar por um caminho legítimo. Ainda que o contribuinte tenha o direito a realizar o seu planejamento tributário, essa liberdade não é uma carta de alforria que lhe outorga o direito a praticar negócios jurídicos simulados ou abusar do seu direito.
Nesse contexto, surge a figura da evasão, que, como o próprio nome diz, significa a esquiva do cumprimento de obrigações tributárias, por meio de expedientes ilícitos, tais como a fraude, a simulação e a dissimulação. Em síntese, podemos dizer que a evasão é o efeito decorrente das condutas ilícitas, cujo resultado é a redução da carga tributária. Uma vez ocorrido o fato gerador praticado pelo sujeito passivo com o intuito de evadir-se do cumprimento da obrigação, será considerado, então, uma evasão fiscal. A elisão e a evasão fiscal se assemelham no fato de que o contribuinte, por meio das duas, busca reduzir ou eliminar o montante do tributo devido. Todavia, elas se distinguem pelo fato de que, enquanto a elisão é um procedimento legítimo de economia fiscal, a evasão está maculada por um vício de forma ou de conteúdo. Nós temos ainda nesse cenário a elusão fiscal. O que é isso? É o expediente através do qual o contribuinte simula determinado negócio jurídico, buscando dissimular a ocorrência do fato gerador. É o chamado abuso de forma, caracterizado pela aparente forma jurídica lícita, que é levada a cabo para criar uma fantasia, uma situação artificiosa para fugir da tributação. O professor Heleno Torres conceitua a elusão como uma figura no meio termo entre a evasão e a elisão. Ela ocorreria nos casos em que o contribuinte tenha praticado atos que, apesar de parecerem lícitos e de serem lícitos, eles são desprovidos de causas negociais e realizados com fraude à lei ou abuso de direito.